Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 20 de março de 2022. Hoje o nosso tema é paciência. Meu nome é Josiane Ramos Ferreira, sou psicóloga e psicanalista e aos domingos venho aqui conversar um pouquinho com vocês sobre temas da psicologia, da psicanálise, a influência da psicologia, a contribuição da psicanálise na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa vida. Meu desejo é que esse tempinho que estamos juntos aqui, juntas, seja um tempinho de reflexão e que isso possa ser aplicado na nossa vida, possa ser aplicado no nosso interior e que a gente possa sair desse vídeo, ao término dele, nós saímos melhores do que chegamos aqui. Esse é o meu desejo e espero poder contribuir com esse tema com vocês hoje sobre paciência. A palavra paciência, ela vem do latim. E sabe o que significa, gente? Pode ser que muitos vão pensar rapidamente aqui. É ter calma, não se desestabilizar, conseguir ouvir qualquer coisa e continuar bem. Mas veja bem, a palavra paciência significa capacidade de não desistir, capacidade de aguentar, mas aguentar o quê? Algumas reflexões que eu mesma tenho feito e quero dividir aqui com vocês. A paciência, ela é algo tão profundo, ela tem um significado muito, muito profundo, que é a capacidade da gente esperar com perseverança. Então veja bem, não tem muito a ver com a nossa compreensão mais tradicional, que é termos calma. Eu tenho compreendido essa questão da paciência com esse olhar e quero dividir isso com vocês, que a paciência é quem tem paciência, quem é paciente, é aquele que espera com perseverança, espera que as coisas aconteçam, continua, né, na peleja da vida, na luta da vida, continua lutando, querendo vencer as dificuldades, querendo vencer o próprio emocional, querendo dar conta de estar na vida e viver a vida. Muitas pessoas dizem assim, eu perdi a calma, eu estava aqui num equilíbrio, numa paz, aí aconteceu determinada coisa, me tirou desse lugar, perdi a paciência, né? É muito comum a gente ouvir isso, perdi a paciência no trânsito, perdi a paciência com os meus filhos, perdi a paciência no trabalho, nos relacionamentos, né? Geralmente quando acontece algo que não é do jeito que a gente quer, né? Inclusive algo que invade esse lugar de paz que a gente está, que tira a gente desse equilíbrio, né? A gente pode dizer isso, e é muito comum se dizer isso, perdi a paciência. Mas se a gente olhar bem direitinho com uma lupa sobre isso, gente, isso na verdade é quando o nosso humor, ele se altera, ele muda de estado, né? Daquele lugar que a gente está mais tranquilo para um lugar mais agitado. Mas vamos lembrar, a paciência é quando a gente espera com perseverança. Então isso é quando a gente muda de humor, porque aquilo que aconteceu modificou o nosso estado naquele momento. E isso, gente, podemos ter essa mudança de humor, né, quando a gente menos espera, porque muitas coisas irritam a gente, isso é muito comum, né? Alguma coisa tirar a gente daquele lugar sem a gente querer, nos invade, né? Alguma situação nos invade. E daí a gente tem uma reação, o famoso piti. Mas é bom isso, né? A gente está naquele estado tranquilo e se altera, pode ser que de imediato vocês vão pensar, não, isso é horrível. Mas, gente, depende. O que eu quero trazer aqui para vocês de reflexão? Um exemplo. Um filho em casa dando aquela trabalheira, desobedecendo, e você fala para fazer, não faz, e ele te desafia, e de repente você tem um piti e fala, pelo amor de Deus, não aguento mais, confusão é essa, e tem aquele piti, aquele nervoso na hora, né, que a gente sabe como que é, o coração da gente dispara, né? Essa situação, veja bem,
Se a gente entende que nós estamos fazendo algo muito errado estando naquele estado, porque é muito falado que não se pode ficar desse jeito, tem que estar no equilíbrio, ou seja, sentir tudo com uma reação sempre estável, isso é muito pregado, isso é muito dito. Então fica lá, né, na nossa mente que aquilo está errado, e daí é muito comum automaticamente, junto com o piti, a gente já está se sentindo culpada por aquilo e incomodada também, nervoso, porque irritado porque tirou daquele lugar de paz que a gente estava anteriormente, né? Então nós temos que entender isso, gente, porque muitas vezes, até pensando agora na questão com a própria criança, veja bem, muitas vezes as crianças precisam ver que nós estamos arrancando as calças pela cabeça. Esse é um termo que eu ouvi esses dias e aprendi isso, achei muito legal. Arrancando as calças pela cabeça, ou seja, a gente teve aquele piti. Pois quando ela nos vê tendo esse piti, às vezes ela se acalma. Repare isso, às vezes num piti a criança se acalma. E isso pode ter uma explicação bem interessante, que a criança vai sentir que nós estamos sentindo o que ela está sentindo quando a gente está desse jeito, porque ela está com aquela bagagem de coisas dentro dela. Quando ela está toda agitada e a gente tem essa reação, ela se acalma, porque ela pode pensar assim: agora minha mãe entendeu o que eu estou sentindo, ela está sentindo na própria pele, ela arrancou as calças pela cabeça. Então chega a ser um alívio para a criança e pode reinar uma paz na casa, naquele momento, né? E perdurar essa paz. Que de outra forma, quando a criança esperneia, emburra, reclama, e a gente fica do mesmo jeito, calmo, sereno, a criança pode sentir que nós não estamos entendendo o que ela nos diz. O mesmo pode acontecer com relacionamentos, onde uma pessoa quer ver o outro nervoso porque ela está colocando o que ela está sentindo, parece que o outro não está entendendo. Enquanto ela não vê o outro ali nervoso, ela não vai sossegar, porque ela entende que se o outro está calmo, ela não está dando importância. Só que, na verdade, né, nos relacionamentos, né, especialmente pensando na maturidade, quando o outro fala e a gente não está arrancando as calças pela cabeça, muitas vezes a gente está entendendo sim, sendo empático sim. Desculpa, gente. Sendo empático sim, não precisa toda vez arrancar as calças pela cabeça. Então tem relacionamento que a pessoa está imatura e acha que para fazer a gente entender o que ela está sentindo, a gente tem que ficar nervoso, nervosa. Nem sempre é assim. Mas, trazendo para o ambiente da criança, em muitas situações onde a gente fica nesse lugar mais nervosa, e especialmente em casa com as crianças, isso é muito interessante a gente ter essa reflexão. Mas há pessoas, vale a pena também eu pontuar aqui para vocês, que há pessoas que têm o pavio curto e que não toleram nada. Então isso é uma outra coisa. O pavio curto, não tolerar nada, tem a ver com uma baixa tolerância à frustração. Então qualquer coisa tira a pessoa do prumo, qualquer coisa ela se sente invadida. Então são pessoas que explodem muito constantemente. Isso deve ser olhado com calma, deve ser buscado terapia também para ajudar a entender por que se explode toda hora, né? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui quando eu digo que às vezes é importante a gente ter o piti, isso não é uma apologia para as explosões, brigas, discussões, mas sim uma compreensão que nossas reações, resumindo aí do piti, que eu acho que dá para ficar bem claro o que eu quero dizer, né, nesse momento de expressão da nossa emoção, do que a gente está sentindo na hora, né, isso não é falta de paciência, mas faz parte dos relacionamentos onde nós não devemos aguentar tudo sempre. Nós temos que nos expressar e que nos expor. Isso não é sinal de desequilíbrio, isso é sinal de manifestar a nossa emoção, e isso pode ser muito positivo para a gente e para o outro. E isso não é falta de paciência, me entende? A paciência tem relação com
a capacidade da gente esperar com perseverança. Mesmo quando a gente tem piti, a gente continua paciente que aquela situação vai se resolver, a gente continua com esperança que aquele evento que às vezes é repetitivo, mas que ele vai evoluir, a gente acredita e a gente investe, né? É claro que cada caso é um caso, mas a paciência tem uma ligação muito grande com a perseverança. Eu falo que cada caso é um caso porque há relacionamentos que já são abusivos que a gente tem que olhar com bastante cuidado essa questão. Mas de um modo geral, mesmo depois de um momento de estresse, momento cansativo de expressão da nossa emoção, a gente pode se recompor, se alinhar novamente com a gente mesma, né? E se nessa explosão que a gente teve momentânea, às vezes necessária, a gente precisar pedir desculpa, porque às vezes pode acontecer também, a gente também, isso faz parte da nossa humanidade, eu acho que eu me alterei demais e eu vou lá e peço desculpas. E um dia onde você não gostou da sua atitude, mas não pela culpa, não deveria me expor, achar que foi um pouquinho além da conta, né? A gente vai sentir isso dentro de nós. A gente não deve nem nos diminuirmos e nem fazer com que a gente se sinta incapaz. E sim, pessoas que estamos na luta da vida, não é? Então, a gente expressa o que a gente está sentindo. Às vezes isso é bem positivo, pode ter um efeito positivo e não tem a ver com falta de paciência. Porque paciência é esperar com perseverança. E em tudo isso, a gente nunca pode perder o fio condutor dentro de nós, que é o amor próprio e o amor ao outro. O Winnicott fala uma coisa maravilhosa. Ele diz, quanto mais integrado a gente está, mais a gente entende o que é o amor. E o amor não é a ausência de piti, né? O amor é quando a gente consegue compreender todas essas coisas, a gente consegue entender que a gente se relaciona com o outro e ninguém é melhor e maior que ninguém. E é nessa luta, ou nesse jogo, ou nessa forma de se relacionar que a gente amadurece, que a gente cresce. Então, pessoal, eu gostaria de deixar esse recadinho aqui para a gente pensar e refletir. Eu espero que tenha sido de ajuda para vocês de alguma forma. Estou por aqui à disposição. Se vocês quiserem colocar aqui nos comentários o que vocês acharam desse tema e quiserem mais esclarecimentos, conversar mais um pouco, se vocês quiserem dar mais opiniões sobre esse tema, vamos lá. Eu acho que esse espaço, né, das redes sociais nos permite isso, a gente fazendo isso com cuidado, fazendo isso com transparência, né, fazendo isso com respeito. Eu acho isso muito válido. Então, tô por aqui. Meu telefone é 19 99746 1390. Lembrando dos nossos grupos de estudo em Winnicott e dos nossos grupos de supervisão para estudantes e profissionais da psicologia e da psicanálise. Me procurem, que daí eu converso com vocês e explico como esses grupos maravilhosos funcionam. Uma delícia estar com vocês nos grupos também. Então, estou aqui à disposição. Boa semana para vocês, um abraço!